Eu quero ler com vocês Provérbios 4, do versículo 3 ao 6. Na minha versão diz assim: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca e nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra um pouquinho diferente. Normalmente no Dia das Mães a gente fala sobre a importância da mãe, assim, é tal mãe, tal mãe. E hoje eu quero chamar a atenção aos filhos sobre valorize a sua mãe, valorize a sabedoria que ela carrega com ela. Porque um dia você não vai ter mais. E é interessante porque parece que quando nós temos aquela sabedoria do nosso lado, nós argumentamos. À medida que, quando somos pequenos, ele fala tenro em idade, e ele fala do colo da mãe e do pai, dos dois. Hoje eu estou falando mais da mãe, mas isso que eu estou falando é sobre mãe e pai. Eu podia pegar essa palavra, depois gravar, filmar e pôr no Dia dos Pais também. Eu economizava. Porque é a sabedoria dos mais velhos. É interessante, irmãos, porque quando nós somos pequenininhos, nós olhamos para os nossos pais e os imitamos. No que é bom e no que é ruim. À medida que a gente vai crescendo um pouco, a gente vai ficando cheio de opinião. E parece que ouvir os pais, eu estou falando os pais, mas hoje eu quero honrar as mães, tá? Mas eu vou usar os dois. Ouvir os mais velhos, ouvir aquela sabedoria que sua mãe carrega, é como se você tivesse que abrir mão da sua própria opinião. E aí vem aqueles embates. Não me entende. Filho, não quero você chegando nesse horário. Ela não me entende, não me dá liberdade, não percebe que agora eu já sou um adulto. Eu não tenho que aprender com os erros que ela teve, com as dores que ela teve. E a gente esquece de uma coisa. De que existe mais sabedoria na vivência do que qualquer universidade. A universidade te dá conhecimento. Amigos te dão opiniões e oratória. Os mais velhos podem te dar sabedoria. A Bíblia fala que deles vem a sabedoria. Não quer dizer que nós, pais e mães, estejamos certos o tempo inteiro. Não estamos. Não quer dizer que a gente não tenha até falas e coisas que venham de feridas emocionais nossas que vocês não precisam carregar. Mas aquele que é sábio, ele fica perto ouvindo e ele sabe separar. Olha, aqui existe uma carga de sabedoria. Tá, tem um pouquinho da ferida emocional dela. Eu só tiro essa parte da ferida, porque eu sou curado por Jesus. Mas eu vou pegar essa vivência, absorvo aquilo que é bom, e simplesmente deixo do ladinho aquilo que é mal. Queria muito que vocês entendessem isso, e para isso eu vou dar o exemplo de dois ajudantes de profetas que a Bíblia conta. Porque, na verdade, o papel dos pais é discipular os seus filhos. É fazerem deles discípulos de Cristo. Principalmente os pais cristãos. E eu vou falar para você que não tem um pai, uma mãe,
que tem uma vivência cristã, às vezes até tem uma vida meio bagunçada e torta, porque acontece, tem coisas assim, mas mesmo nessa pessoa, você pode encontrar sabedoria se você quiser achar. A sabedoria da vivência. Às vezes eu já parei para conversar, agora faz muito tempo que eu não faço isso, quer dizer, outro dia eu fiz, mas a pessoa não quis conversar muito. Mas eu já parei para conversar com pessoas de rua. E até naquela pessoa que fez escolhas más que o levaram para aquele lugar, porque a maioria foi más escolhas, um ou outro que foi fatalidade de vida. Mas até neles eu já encontrei sabedoria para poder absorver. Porque na vivência há sabedoria. À medida, uma criança não tem sabedoria, irmãos. Uma criança não tem sabedoria. Porque a sabedoria, ela é adquirida, diz a palavra. Ela é conquistada. A sabedoria não é uma coisa que, eu nasci sábio. Ninguém nasce sábio, todo mundo nasceu tolo. A sabedoria vai sendo adquirida com o tempo. Existiram 2 filhos de profetas, ajudantes de profetas. Um chamava Eliseu. Olha, para quem conhece a Bíblia, quando eu falar, já vai entender a pregação inteira. E o outro chamava Geazi. Pronto. Quem entende a Bíblia, vai entender tudo que eu estou falando. Quem não lê muito, vai falar, quem que era? Completa. Tá bom, eu vou completar para você. Eliseu, ele foi um ajudante de Elias. Ele foi chamado por Elias para ser todo profeta na época do Velho Testamento. Ele caminhava, ele ia nos lugares que Deus mandava, operava milagres, trazia a palavra de Deus para reis, enfrentava lutas, e ele tinha um ajudante que caminhava junto com ele. E Eliseu era esse ajudante. E aparece Eliseu, quando Elias o chama, e aí depois começa a falar várias coisas que Elias foi fazendo, a gente sabe que Eliseu estava junto. E aparece depois Eliseu no momento que ele é avisado que Elias seria tirado dessa terra por Deus, porque Elias foi transladado. Elias, a palavra de Deus mostra que Elias não morreu como qualquer homem. E Eliseu, todo o tempo, Eliseu estava do lado de Elias. Quem lê a história de Elias, via que Elias era um homem que tinha também aqueles momentos de tristeza, momento de mais, mas Eliseu estava ali do lado dele. Estava ali do lado dele no dia da luta, estava ali do lado dele no dia que ele era perseguido, estava ali do lado dele, absorvendo aquilo que Elias tinha. Quando Eliseu foi avisado que Elias seria tirado, várias pessoas ao longo do caminho falavam assim, olha, você sabe que seu mestre vai ser tirado de você hoje, você sabe? Eu sei, mas fica quieto. E o próprio mestre falava para ele assim, fica aí porque eu estou indo em tal lugar. Ele falava, não fico não, eu vou com você. Sabe o que isso significa, queridos? Aquele filho, que não é o filho que fica grudado na barra da saia da mãe, não, mas é que ele quer absorver a sabedoria dos seus pais. Ele vai saber separar aquilo que não é sabedoria, porque os pais não são perfeitos. Mamãe, nós erramos, mas Jesus conserta, glória a Jesus, aleluia. E aquilo que dá para a gente conserta também. Aquilo que não dá, a gente entrega para Jesus que ele conserta. Mas Eliseu, ele representa essa pessoa que ele tem sede de construir nele uma sabedoria da vivência, daquela pessoa mais velha que Deus colocou na vida dele, porque muitas pessoas podem não ter mãe. Eu tive mãe até 10 anos de idade. Depois eu tive uma tia, mulher sábia. Muito da minha sabedoria eu adquiri dos meus 10 aos 16 anos que eu morei com ela até ela morrer também. Eu adquiri muita sabedoria com a minha tia, mas muita sabedoria com a minha tia.
Aos 18 anos eu já morava sozinha, quer dizer, com 17 anos, 16, ela morreu, eu tinha quase 17. Então, a partir dessa idade, eu não tinha mais uma mãe, meu pai morava distante, a quem eu pudesse adquirir essa sabedoria. Então, eu buscava em outras pessoas mais velhas, que Deus permitia colocar ao meu redor, qual sabedoria. A minha sogra foi alguém que Deus me mostrou em sonho que ela veio para fazer esse papel da minha mãe. E ali era o lugar que eu ia absorvendo, mesmo quietinho, absorvendo aquela sabedoria. Absorvendo sabedoria que vem de Deus, através da oração e da palavra de Deus, e da vivência dos mais velhos. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Quando Elias foi embora, ele recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E a Bíblia diz que ele se transformou num dos maiores profetas que a gente vê do Velho Testamento. Além disso, todos os milagres relatados de Elias foram relatados 2 vezes na vida de Eliseu. Estuda lá a Bíblia. Aí a gente vê o Geazi. E também tinha um profeta como Eliseu, que era maior que Elias. Mas Geazi não queria aprender. Ele estava lá só para ser o servo do profeta. É assim como é, às vezes, os filhos, que eles acham que eles não têm que aprender nada dos pais. Que eles acham que eles não precisam adquirir sabedoria dos pais, porque o pai não fala direito, a mãe não fala direito. Às vezes é semi-analfabeta e ele é um pós-graduado. Que tolo. Que tolo. Quanta sabedoria há em pessoas extremamente simples, aos nossos olhos, mas que têm uma vivência, que se você parar para ouvir, aquilo vai vir como uma bênção dobrada sobre a sua vida. Até que Geazi, ao invés de adquirir sabedoria, ele foi tão tolo, que num determinado momento, quando Eliseu cura, através de milagres, a lepra de uma pessoa muito importante da Síria. E essa pessoa, que era Naamã, quis dar dinheiro para o profeta, e ele não quis. Geazi foi escondido fazer algo que o seu mestre estava ensinando, não faça. Alguém está se identificando aí? Mamãe falou para você, não faz. Vou fazer escondida, ela não vai saber. Pá! Quebra a cara. Porque palavra de mãe, irmãos, tem um poder, mesmo quando ela está errada, que é impressionante. Quem já experimentou isso? Leva o guarda-chuva. Mas a previsão falou, leva o guarda-chuva. O meu joelho está doendo. E não leva e toma chuva. Não namora esse cara que ele é traste. Ele é o mais lindo da escola, você não entende o amor. É traste. Pá, quebra a cara, é traste. Ô, boca de mãe, né, gente? Parece uma coisa, né? Na verdade, é ensino de vida. Tenha bons amigos, que eles te levam para cima, é ensino de vida. Seja prevenido na sua vida, nas coisas que podem acontecer. O guarda-chuva nada mais é do que, seja prevenido. Pense antes de fazer algo. E essa sabedoria, Geazi rejeitou e foi atrás de Naamã, e pegou o dinheiro escondido de Naamã, inventou uma mentirinha ali, né? Porque um pecado leva a outro. Quando você vai desobedecer, aí você também vai ter que mentir. Depois você vai ter que mentir para esconder a mentira que você mentiu. E aí daqui a pouco tem muita gente se identificando aqui já. E quando ele chega, também é outro poder materno, muitas vezes. Não é verdade, minhas filhas? Cadê a Marina, a Raquel?
Você fez isso? Teve essa experiência já, Raquel? Ai, mãe, como é que você sabe? O Espírito Santo te ama tanto que me falou. E foi assim quando ele chegou, o profeta já sabia o que ele tinha feito. E ele... né? E aí ele fala, pois agora, a lepra que estava sobre Naamã, você preferiu seguir o caminho atrás de Naamã, você quis a riqueza dele, então fique com a herança que ele tem, a lepra. Se você ficasse comigo, você teria a herança que eu tenho, que é a bênção dobrada do meu espírito sobre a tua vida. Ai, gente, estou pegando pesado hoje aí? Amados, sua mãe vai ter dificuldade. Sua mãe vai ter, sim, algumas coisas que você vai ter que saber separar a sabedoria que ela tem para te ensinar das dores, das lutas que ela passou. Mas eu posso te garantir que se você ficar pertinho, o que eu estou falando ficar pertinho, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando daquele pessoal casado que fica mais com a mãe que com a esposa. Não é isso que eu estou falando. Quando você casa, a sua família primeira é a sua esposa e seus filhos. Os seus pais são a Calma que eu não terminei. Vamos lá. Mas bem que gosta da macarronada da sogra, né? Mas os seus pais são uma família de origem, a qual você deve respeitar, honrar e cuidar até o final da vida deles. Deus, Ele vê de uma forma que traz até, segundo a palavra de Deus, maldição para aquele que não cuida dos seus pais. Tá? Mas é diferente, vocês estão entendendo a diferença ali. Mas adquirir a sabedoria dos pais, continuar adquirindo aquilo que eles podem dar, sabe o que isso vai trazer para você? Tudo aquilo que ele tem de bom sobre você vai vir uma versão melhorada do que era sua mãe. Uma versão aprimorada do que eram seus pais. Tudo aquilo de lindo que você pode ver neles. E quando eu falo mãe e pai, como eu falei, eu tive outras figuras que podem ser avô, tio, mas essa figura dessa autoridade que ensina, porque tem muitas pessoas talvez que não têm uma mãe. Alguns não têm mais pai. Como eu falei, a minha história foi essa. Com 16 anos eu já não tinha mais. Mas Deus colocou outras figuras nesse lugar, para que aquilo que ela tivesse, eu pudesse receber essa unção dobrada sobre a minha vida, daquilo que aquela pessoa tem de melhor. Amados, aprenda a ser grato por essa pessoa. Aqueles que têm mães ainda, sejam gratos pela sua mãe. Ela berra. Ela é brava. Tem problema. Mas olha também o quanto ela te ama. Às vezes o grito dela é um desespero para que você não se machuque. É um desespero para ver você bem. Seja grato hoje. Seja grato a essa pessoa, talvez, que não é a sua mãe, porque você, por algum motivo, não teve, mas tem a figura materna na sua vida. Seja grato com presente, sim. E vocês, maridos, hoje é um dia de honrar essa mulher que está do teu lado. Hoje é um dia de você agradecer a ter uma mulher tão especial que Deus tem separado para ser a mãe dos teus filhos. Até aquela que ainda vai ser a mãe dos teus filhos, certo, Andrew? Está chegando, Andrew. Aquela que um dia vai ser, é o momento de honrar essa pessoa.
Porque essa mulher que está do teu lado é um tesouro. Que às vezes tem uns defeitinhos, tem sim, mas não fale do defeito. Ok? Defeito a gente já sabe que tem, não precisa ninguém contar para a gente. A gente quer saber do seu olhar, como o olhar de Deus, que vê toda a pérola que tem ali. Você sabe que quando a gente acha mas minha mãe é uma pessoa comum. Sabe o chá de boldo que ela ensinou? Isso é sabedoria. Sabe aquelas coisas que parecem comuns? São sabedorias. Sabedoria antiga está voltando à moda. Tinha sido desprezada muitas vezes e hoje tem voltado. Cuidado, irmão, porque no meio daquilo que você pensa que é comum, você pode estar jogando muita pérola fora. Aprenda a enxergar as pérolas que existem no meio de um almoço de domingo, onde a gente dá muita risada, briga, fala de tudo ali. Mas no meio daquilo, muitas pérolas estão saindo. E é a hora de você receber essas pérolas. Mamães, que Deus as abençoe. Que Deus as cubra de sabedoria. Todos os dias da sua vida. Que você seja essa mulher que vai deixar um manto de sabedoria para os seus filhos e netos e talvez até bisnetos, dependendo do tempo que Deus te abençoar com a longevidade. Deus te deu uma dádiva. E sabe que mesmo aquelas que não podem ser mães, porque existem pessoas que por algum motivo não conseguem ser mães e pais, você ainda pode ser mãe de muitas pessoas que estão precisando. Quando nós somos mães espirituais, no nosso discipulado, nós fazemos um papel de mãe. Então, você que é um discípulo, honre sua discipuladora hoje, porque ela faz esse papel de te lançar um manto de sabedoria daquilo que ela tem aprendido. Eu quero orar por vocês agora. Fecha teus olhos. E se você tem desprezado a sabedoria, as pérolas, pede perdão para o Senhor e fala: Senhor, eu quero aproveitar tudo que eu tenho recebido, que é muito mais precioso do que qualquer professor, doutor de faculdade pode me dar. E às vezes um momento a sós, sentado com a minha mãe ou com meu pai. Me dá sabedoria, abre meus ouvidos para ouvir essas coisas. Pai, dá-nos, ó Deus, essa sabedoria. Nos ensina o caminho de adquirir sabedoria, Pai, com aquele que é sábio. Nos dá capacidade de saber descobrir as pérolas que existem no meio de uma conversa comum e simples. E faz-nos, ó Deus, andar nos teus caminhos, agradando o teu coração e crescendo na sabedoria que o Senhor tem nos rodeado. Pai, eu abençoo essas mães que estão aqui hoje, mães naturais, mães que vieram, Senhor, para substituir aqueles que não tinham. Algumas são avós, tias, mas que fizeram papel de mãe. Pai, eu abençoo as mães que são as discipuladoras, aquelas que têm realmente cuidado dos seus discípulos, ó Deus, como uma mãe cuida dos seus filhos. Que o Senhor os fortaleça. E hoje, ó Pai, que o maior presente venha do Senhor. A alegria, a paz e um tempo de grande conquista sobre a vida das tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém.